Muito bem, nós já estamos aqui em Erechim, a cidade do jogo de domingo, às 6 horas da tarde, aqui neste estádio, o Colosso da Lagoa, que aliás a gente pode dizer que é um colosso de estádio. É considerado o terceiro estádio do interior, aliás de todo o Rio Grande do Sul, né? O maior estádio do interior, tem uma boa estrutura, um excelente gramado, a gente pode ver aqui. Chegamos agora há pouco, eu e o Leanderson Lima, e já encontramos o presidente Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga, que nos dá, obrigado presidente, nos dá a honra de conversar conosco aqui para o meio-dia com Jefferson Coronel, lá de Manaus, e dar as informações dessa tensão que vai se criar a partir de agora, já se criou a partir de domingo passado, né, em torno desse jogo, que é um jogo decisivo para os dois times. O Ipiranga precisa da vitória e o Manaus precisa da vitória, entendeu? Então, por motivos diferentes, o Manaus está lá em cima um pouco mais na tabela, tem que garantir, né, pelo menos a possibilidade de disputar a classificação no empate lá nos últimos dois jogos, e o Ipiranga para sair dessa situação e aspirar alguma coisa, porque tem, junto com esse jogo do Manaus, 3 jogos, então disputa 9 pontos, que em tese seriam suficientes para a classificação do Ipiranga. Obrigado pela sua presença aqui conosco, a gentileza de nos atender. Imagina, Coronel, Leanderson, um prazer receber os amigos do Amazonas aqui, a imprensa de Manaus. Realmente um jogo que se reveste de uma importância muito grande, né? Uma vez que é decisivo para ambas as equipes, né? Uma pena que a gente está nesse momento de pandemia ainda, senão seria muito bacana poder receber os torcedores também do Manaus, como a gente já recebeu tantos torcedores das equipes do Norte, do Paysandu, do Remo, e outras grandes equipes aí pelo Brasil, aqui no Colosso da Lagoa, e mostrar um pouquinho da nossa hospitalidade gaúcha também, né, para os nossos irmãos lá do Norte. Bom, agora o senhor vai conversar com o nosso Leanderson Lima, que é o nosso jornalista especializado em esporte, que tem um canal do Leanderson Lima e que está curioso demais para saber as coisas, as informações aqui do Ipiranga, né, Leanderson? É isso aí, boa tarde, presidente. Muito boa tarde, Leanderson. Boa tarde. Prazer. Presidente, qual foi o público que foi liberado para estar neste domingo aqui no Colosso? Bom, a nossa liberação do governo do estado é de 30% da capacidade total do estádio. Então nós temos 3.500 lugares liberados no Colosso da Lagoa, né? Nós colocamos 2.500 ingressos à venda porque nós temos 800 sócios mais ou menos. Crianças, a entrada é liberada também, então a gente estima em torno de 200, né? Por isso a colocação em venda de 2.500 ingressos. Lá em Manaus foram 14 mil torcedores, né? Uma festa muito bonita, uma renda também significativa que a gente acompanhou. Não vai ser todo esse público, mas proporcionalmente acho que vai ser uma festa bonita aqui também. A nossa expectativa é colocar esse total de público no estádio. Hoje aqui cabe mais ou menos 12 mil torcedores no Colosso da Lagoa. Presidente, o Ipiranga ele fez uma boa campanha no primeiro turno, né, na fase de pontos corridos, mas teve 2 tropeços logo no início. O que aconteceu nesse início do quadrangular? Realmente foi a nossa melhor campanha em 6 anos de Série C, 32 pontos, né, na fase de pontos corridos. Temos o goleador da competição, que é o Quirino, o nosso centroavante, e o início não foi aquilo que nós esperávamos. O que se faz de conta, né? São 3 vitórias em casa, isso que a gente conta sempre, né? De todas as equipes contam para chegar a 9, 10 pontos garantiria com certeza a classificação. E o primeiro jogo com a Tombense foi um jogo bastante atípico, né? Em que pese a equipe da Tombense é uma equipe qualificada, nós tivemos um volume de jogo muito maior, tivemos 8 conclusões muito perigosas a gol e eles uma, e essa uma teimou em entrar, né? Então, é aquelas coisas do futebol, né? O futebol nem sempre é justo, é um esporte que é bonito por isso, porque ele tem todas as nuances, né? Questões de arbitragem, questão da bola bater e não entrar, etc. Mas consideramos que fizemos um bom jogo contra a Tombense e contra o Novo Horizontino na casa deles. O jogo estava com 0-0 até os 48 minutos do segundo tempo, quando um pênalti assim muito estranho foi chamado pelo VAR, uma bola que saiu para tiro de meta, mas enfim, essa polêmica já é passado, acabado, não interessa, o resultado não muda mais, né? Então começamos realmente com 0 pontos. E aí fomos para Manaus na obrigação de pontuar, né? Claro que o ideal seria vencer em Manaus, mas a gente sabe toda a dificuldade, uma viagem longa, um clima
totalmente diferente do nosso, e uma equipe qualificada como a equipe do Manaus, que faz muitos gols também, que dentro da sua casa é soberana, né? Então aquele 1 ponto lá foi muito importante, porque nos manteve vivos na briga e deu confiança também. Então agora é retomar manter essa confiança, manter os bons jogos que nós temos feito, embora não tenha tido resultado, e agora sim tem que ter resultado, precisa dos 3 pontos, assim como o Manaus precisa, o Ipiranga precisa também, né? Presidente, antes da entrevista começar, a gente falava ali nos bastidores, né, sobre a questão do clima, né? Que havia ali um receio de que tivesse muito quente, mas o senhor até brincou que o Ipiranga ele leva o frio para onde ele vai, né? E acabou dando uma esfriada no clima de Manaus. E agora eu pergunto, de que forma o Ipiranga pode usar o clima, que a tendência é ser bastante frio desse domingo aí, para jogar a seu favor? Para nós assim não é frio, já é o normal, né? O nosso normal de primavera, isso. A gente imagina que vai estar aí, começar os antes, 18, 19, 20 graus, que é um clima bastante ameno, né? Acredito que não vai ser problema para nenhuma das duas equipes. Mesmo para o Manaus, que está acostumado a jogar com mais calor, é uma temperatura assim bem agradável para o desenvolvimento do futebol. E o horário também é um horário bom, 18 horas, né? Isso também vai facilitar para o nosso torcedor vir, etc. Acredito que vai ser um jogo que vai ser definido na técnica mesmo, no jogo, né? Serão 90 minutos terríveis para os torcedores dos dois times. O Ipiranga vai estar completo, presidente, para esse jogo? Vai estar com o time inteiro? Sim, nós temos o time todo à disposição do técnico Júnior Rocha, não temos nenhuma baixa por lesão, nem por cartão, e possivelmente o time deve ser o mesmo que iniciou o jogo lá em Manaus, não tem muitas surpresas, né, para fazer. Não posso falar pelo técnico aqui qual é o time que ele vai escalar, isso ele só define na véspera do jogo, mas olhando o histórico, a gente tem mantido a equipe que está iniciando já vários jogos. Agora eu queria colocar junto com o Leanderson aqui, Leanderson, presidente, a questão da inauguração desse estádio, que é um fato também histórico para o futebol, né? Esse estádio foi inaugurado dia 2 de setembro de 1970, ou seja, 2 meses depois da Copa do Mundo de 70, em que o Brasil ganhou o tricampeonato mundial com Pelé. E o Pelé veio jogar na inauguração do estádio Colosso da Lagoa, pelo Santos e Grêmio. Eu queria que o senhor contasse, foi 2-0 para o Santos, o primeiro gol do Colosso da Lagoa, olha só. Foi do Pelé. Foi do Pelé. Aliás, detalhe, me parece que o último jogo da seleção brasileira no Brasil, antes de ir para a Copa, foi lá no Vivaldão, contra a seleção do Amazonas. Isso, não foi? Eu não sei se foi o último. Mas teve um amistoso lá. Ele fez a inauguração do Vivaldo Lima, em 1970, passou a seleção brasileira, inclusive o Dadá Maravilha marcou o primeiro gol do estádio e teve uma festa maravilhosa, assim. E assim, tem essa coincidência, né? Porque o estádio de lá foi inaugurado em 70 com a seleção, e aqui também em 70 com a seleção. Qual dos 2 gols aqui foi que o Pelé marcou? Bom, há alguns que dizem que foi naquela trave, mas eu tenho certeza que foi nessa, pelas imagens. Não, tinha apenas dois anos, né? Conte essa história, os times que estavam aqui. Beleza. Então, foi um grande festival de inauguração do Colosso da Lagoa. A Federação Gaúcha transferiu a sua sede para Erechim por uma semana, tornando aqui a capital do estado no esporte, né, no futebol. E estiveram presentes o Santos, que era a base da seleção brasileira de 1970, que tinha ganho a Copa do Mundo há poucos dias antes de estar aqui em Erechim, o Cruzeiro, o Botafogo, o Internacional, o Grêmio e o Independiente da Argentina, que na época era o atual campeão da América, né? Então foi um festival assim muito grande, né? Além disso, nossos times locais, o próprio Ipiranga, o Esportivo de Bento Gonçalves e o Taguada, nossa vizinha Getúlio Vargas. Aí o Atlântico aqui de Erechim, que era o nosso clube co-irmão, né, na época. O Atlântico então, agora é só futsal, né? Só futsal, isso. Eles mudaram de esporte, isso. Saíram na década de 70 ainda do futebol de campo e na década de 90 voltaram ao futsal. Mas também são nossos co-irmãos aí e levam o nome de Erechim para o Brasil e para o mundo. Mas foi um festival sensacional, 2-0 gol do Pelé, diz que a zaga do Grêmio saiu jogando errado e ele não perdoou. Pegou e chutou de fora da área e foi um golaço. Sendo o Grêmio, né, o Coronel é aqui Colorado. Do Colorado, então tá bom, né? Fiquei feliz com essa notícia de que o Santos ganhou do Grêmio aqui dentro na inauguração desse estádio. E o Cruzeiro ganhou do Internacional por 3-0. Aí já me deixou triste. E a história conta que o Internacional ficou com uma mágoa ou com um sentimento ruim em relação ao torcedor que veio, né, assistir o jogo, que remarcou
o jogo novamente e aí venceu o Cruzeiro por 2-0. Olha isso, isso faz parte da história do futebol. História, né, desse estádio. Presidente, nós tivemos aí 2 anos muito difíceis por conta da pandemia. Eu acho que para todo o futebol, se clubes da primeira divisão, da Europa, se endividaram e tudo mais, como é que o senhor fez para manter aí o Ipiranga disputando em alto nível num período assim tão complicado? Bom, muito difícil realmente, é uma pergunta extremamente relevante, porque foram 2 anos terríveis para nós. Para você ter uma ideia, nós tivemos esse ano aqui um jogo pela primeira divisão do Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Grêmio, que o Grêmio veio com todos os seus titulares, estreando o novo treinador Thiago Nunes. Um jogo desse porte colocaria R$1 milhão nos cofres do clube, e esse 1 milhão é muito dinheiro para nós. Então, para você ter uma ideia, nós deixamos de arrecadar com o público aqui R$2,5 milhões a R$3 milhões mais ou menos, durante esse período de pandemia. E isso foi muito difícil. Mais a redução de patrocínios natural, né, desse período. Mas fizemos uma engenharia financeira, realmente, fomos a banco, nos endividamos um pouco, contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, dos nossos conselheiros, nos momentos mais difíceis, e estamos aqui nessa reta final, ainda com muitas dificuldades, mas conseguindo cumprir com os compromissos, mantendo os salários em dia, que é o principal, né, manter o grupo motivado, isso nós nunca atrasamos. Acho que nós temos a menor folha da Série C, a nossa folha total é de R$250 mil, contando atletas e comissão técnica, né? Então, mais ou menos 40 pessoas, basta fazer a média para ver a média salarial que nós temos, né? Mas a gente conta com profissionais muito qualificados. Vou falar que o meu gerente de futebol, nosso executivo, o Renan Mobarak, é uma pessoa extremamente conhecedora do assunto, sabe montar equipes competitivas com pouco dinheiro como a gente tem aqui. E o terceiro ano consecutivo que nós chegamos nessa fase. Nós chegamos primeiro no mata-mata disputando contra o Confiança em 2019. 2020 nós chegamos no quadrangular final, ficamos fora. Vencemos o Paysandu no jogo final aqui por 1-0, chegamos a 7 pontos, mas faltou um pontinho porque o Londrina venceu o Remo lá em Belém do Pará com gol contra os 42 minutos do segundo tempo. As coisas do futebol. Né? Mantendo o resultado lá, nós estávamos na Série B, até o final do jogo e aí uma surpresa negativa nos alijou, né? E esse ano estamos aí de novo, disputando agora com grandes equipes como o Manaus. Manaus que em 2019 tirou o Caxias, né? Isso, exatamente, já tem esse histórico com os gaúchos, né? Isso. Caxias também, para ver como é difícil, né? O Caxias bateu na trave de novo, chegou a disputar com a América agora, com a ABC, desculpa, de Natal, e acabou não conseguindo o acesso. Realmente é muito difícil para subir, a gente tem que tomar muito cuidado, não pode cair em hipótese alguma. E beliscando, uma hora acontece o acesso à Série B. Presidente, o senhor hoje está otimista? A gente sabe da importância que tem, até pelo que o senhor falou, das dificuldades que o time enfrentou, a questão agora de manter os salários em dia, isso demandou um esforço muito grande. Então, a queda de receita durante o período da pandemia, o senhor citou que o time até inclusive se endividou. O senhor está otimista em função disso, com o jogo de domingo aqui, ou o senhor acha que vai ser um jogo de igual para igual, um jogo... Claro, a gente sabe que o Manaus tem um grande time, mas o senhor diria assim hoje, como presidente do time, obviamente torcedor, o senhor diria, o Ipiranga está pronto para ganhar esse jogo? Olha, pronto nós estamos, mas eu diria que facilidade nós não vamos ter nenhuma. As equipes da chave elas são muito parecidas. Não há um grande desnível técnico entre Ipiranga, Tombense, Novo Horizontino e Manaus. São equipes muito semelhantes, né? Então todo jogo é dramático. Nós temos a obrigação de vencer para continuarmos vivos. Então é natural que o time seja um pouco mais ofensivo na nossa casa, propondo o jogo, né? O Manaus também não é uma equipe que se retranca, é uma equipe que joga para frente também. Vai ser um jogo bonito, Olha, e que vence o melhor. Ele disse que o time deve jogar para frente, entendeu? O time que tem a responsabilidade de não perder, porque se perder tá fora, né? Deve jogar para frente. Ele não é o técnico, mas ele tá como presidente. Anderson. É isso mesmo. Eu acredito, faço minhas palavras de presidente, porque eu acho que vai ser um espetáculo de futebol. Aliás, como tem sido toda a Série C, né? Porque independente da gente estar agora na fase do quadrangular, mas as equipes que hoje já têm um entendimento diferente sobre pontos corridos, né? Então cada jogo, mesmo da fase de classificação, já é um mata-mata, né? Então é isso. Presidente, obrigado pela entrevista aqui para o Meio Dia com Jefferson Coronel e canal do Leanderson Lima. Nós somos os únicos jornalistas de Manaus
que vieram para essa cobertura. Parabéns. E aí Vamos a lhe gente passar o link para o senhor acompanhar o programa. Pro senhor... Isso, essa entrevista. E obrigado mais uma vez. Grande abraço, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Valeu. presidente Adilson. Muito obrigado pela sua cortesia aqui nos atender aqui, tá? Obrigado, Adilson. Bom, vamos lá, aqui é o campo. Vamos mostrar o gramado de pertinho aqui. Obrigado, presidente. Vou tirar uma fotinha aqui. Olha aí.